Mesquita ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, segundo bloco, para falar um pouquinho, irmã, dessa fé, nessa questão da confiança, né, da entrega que a gente precisa ter aí com Deus, mas e nos arranjos que ele faz, né, que é da forma dele, isso que eu quero compartilhar. Não é do nosso jeito, que a gente acha que tem que ser assim, 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 e na verdade Deus quer que a gente tá produzindo, né, tá forjando aí uma auxiliadora idônea dentro de nós. Conta um pouquinho assim das voltas, né, que Deus dá, que a gente não entende muitas vezes, né? Amém. Realmente a gente não entende e a gente começa a duvidar de que Deus vai fazer, né? Então, um exemplo assim muito presente para mim foi com relação ao meu pai, que quando eu morava com eles antes de eu casar, eu vi que assim Deus tinha um propósito na vida dele. E para mim era uma coisa óbvia, né? Se eu moro com os meus pais, eu vou ser testemunha e ele rapidamente vai se batizar, vai ser uma coisa assim instantânea. E não foi assim que Deus fez, né? E aí então eu casei, quando eu casei, que eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu pensei, pronto, agora meu pai não vai mais ter chance de salvação, fiquei com aquelas várias coisas remoendo na minha cabeça. E a volta, né, que a gente estava comentando que Deus dá, o meu pai já teve encontro até com o irmão, né, se tornou sócio, enfim, dessa questão do meu tio na JC, e ele viu que deu certo e pode ser o meio que Deus vai achar para chamar ele, para aproximar ele de pessoas que têm contato com a palavra, para quem sabe então trazer ele para os caminhos, né, do Senhor. Então muitas vezes Deus vai dando voltas e faz tudo de maneira diferente, porque se é como a gente idealiza na cabeça, a gente vai achar que foi a gente que fez. Né? Se fosse quando eu morava com eles, eu poderia achar que eu tinha algum mérito naquilo, né? Que eu fiz aquilo, foi o meu esforço, fui eu que fiz. E Deus, ele muda tudo completamente, faz do jeito dele, de maneira que você pensa, não fui eu realmente que fiz, né? Porque se fosse eu, teria sido desse jeito, não teria dado certo. Então Deus, ele dá a volta necessária para fazer do jeito dele, de maneira que o homem não rouba a glória, que a glória é do Senhor, sempre, de tudo, né? Então ele não divide a glória dele com ninguém. Então o que Deus faz, ele vai concluir. O que ele prometeu, ele vai cumprir, mas no tempo dele e da maneira dele, né? Que às vezes a gente não alcança, mas ele vai fazer. Esse ponto é assim, ó. Como Deus... Bom, gente, os irmãos ficaram sabendo que caiu uma árvore, né, no centro da cidade de São Paulo. Deus colocou um ônibus de um lado para amortecer o peso daquela árvore, que amassou muito a quina do ônibus, arriou o ônibus, tão pesado aquela árvore, e ela ainda caiu por cima de outro ônibus, ela era muito grande, e eu tava no meio. E o mínimo do mínimo que podia acontecer, aconteceu, foi um para-brisa, né, de um galho. Imagina se fosse a árvore inteira, eu não tava aqui hoje, né. E eu fico refletindo sobre tudo isso, né, e sobre o seminário Minhas Testemunhas, sobre todo o conteúdo, o material que Deus tem trazido para nós, né, sobre essa questão da confiança, da entrega, da fé, né, que Deus tem na sua multiforme, né, sabedoria, arranjado, né, pelo ministério da palavra, pelos arranjos, por tudo que Deus tem feito, para trazer um convencimento de que Ele está no controle de tudo. E de que nada sai do controle dele, como a gente leu aqui, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Só um pouquinho, a gente não tem realidade. A irmã compartilhava isso. A gente não tem realidade dessa palavra ainda, né? Então, por quê? Porque a gente se preocupa, a gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente fica amargurado, a gente não aceita o movimento que Deus está fazendo para nós, olhar para dentro de nós. Então a gente passa a observar assim, a volta que Deus dá, né, para poder chegar aonde Ele quer que Ele vai chegar de um jeito ou de outro. Então, irmã, para fechar esse bloco, assim, deixa assim para irmã dar mais uma consideração final assim, em relação, né, à fé, né, e assim a confiança, porque às vezes a gente fala disso, mas parece tão chavão, tão, isso é normal, isso eu já sei, né, mas Deus quer que a gente viva essa realidade, né. E eu pude ver com aquela árvore caindo assim, os mínimos detalhes assim de Deus no controle de tudo, porque tudo podia ter acontecido diferente, né? E a pior coisa era, por exemplo, eu não estar aqui sem ter cumprido com o propósito, né? E se sabe que se eu estou aqui é porque eu não estava pronto para subir, né? Então, glória a Deus, né? E agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e de nós acreditar, né? E se alegrar hoje com aquilo que tu está passando. A irmã tá animada agora.
Amém. O irmão estava relatando, né, algo assim grande, né, um movimento externo aconteceu para que o irmão visse realmente que Deus ele está no controle e cuidando da gente a todo segundo, né, como a Marina falou. E às vezes em coisas tão simples, por exemplo, quando eu dependia muito de ônibus para faculdade, escola, enfim, às vezes o ônibus atrasa. E tu tá lá no ponto do ônibus murmurando, reclamando, ai, mas eu vou chegar atrasado, e murmura. Depois tu vai saber, teve um acidente com um ônibus que tu ia pegar, talvez, em questão de 2 minutos, às vezes é um carro que bate, é uma árvore que cai, enfim, várias situações e que Deus nos guarda. Né? É um pneu que fura. Um pneu que fura, imagina. Então a gente, se a gente parasse para realmente pensar que Deus ele está no controle, ele está movendo essas peças para cuidar de cada um de nós, a gente não gastaria tanto tempo murmurando. A gente reclama quando alguma coisa foge do nosso controle, quando não é como a gente planejou. E para mim, eu que sou uma pessoa muito organizada, por exemplo, eu detesto atraso. E às vezes o próprio Deus permite um atraso porque é um livramento. E se a gente não vê a situação, a gente reclama, a gente não confia de que Deus está no controle, quando na verdade nós somos ignorantes se pensarmos dessa forma, né? Então o Senhor ele cuida de tudo, ele está no controle e é o que nos dá fé e ânimo hoje para a gente estar de pé, né? Se hoje eu tenho algo ainda dentro de mim que não foi vencido, hoje já nesse compartilhar já me dá ânimo de que Deus ele pode vencer. Só não vai vencer se eu não permitir, mas que em nome de Jesus ele vença tudo que tem que vencer. Em nome de Jesus. Então tá, meus amados, glória a Deus, satisfação receber aqui nesse primeiro e segundo bloco, né, nossa irmã Júlia Manaré do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Já voltamos aqui pro terceiro bloco. Fique conosco. Quinta ao vivo.